ambiente, lá de Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, a mensagem 121, que diz o seguinte: sua mente é o melhor remédio, ela comanda todas as células do seu corpo, é a maior geradora da saúde. Não creia apenas em medicamentos, eles ajudam ou prejudicam. Os remédios, quando necessários, tome-os acreditando na eficácia, são frutos da inteligência do homem. Reforce o poder que eles têm com um bom pensamento. Imagine estar recebendo saúde. Cuide, no entanto, para não exagerar nas drogas. Você é muito importante para se intoxicar. Saiba até onde pode ir. Subordinar os remédios aos preparativos e imperativos da mente é equilibrar a saúde. Então vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo por estarmos aqui nesta noite para receber uma mensagem que vem daqueles irmãos que com certeza gostam muito de nós e que muitas das vezes nós nem sabemos. Outros fazem o papel de médicos, outros fazem o papel de psicólogos, atendendo a cada qual na sua necessidade neste ambiente enquanto aqui assistem uma palestra. Então, vamos agradecer a Deus com o nosso pensamento firme e voltado ao que será traçado e dito nesta noite, neste ambiente. E assim, em agradecimento, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que agora sempre e desta forma, então, agradecemos a espiritualidade que nos alavanca todas as noites nesse ambiente, a nossa Mãe Maria de Nazaré e a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. Hoje, a nossa alegria, nós temos a nossa irmã Adriana Tribuna, trabalhadora desta casa, e vamos pedir que ela possa estar em contato direto com o seu mentor para que aí venha aquilo que nós necessitamos ouvir. Abre seu coração para nós. Obrigada. Boa noite. Quem recebeu a folhinha vai ter que vir aqui na frente. Não, mentira, calma. Coraçãozinho calmo. Tá tudo bem, ninguém vai ir na frente. Tem gente que treme, né? Quando a gente fala que vai ir na frente. Alguém não recebeu a folhinha? Por favor. Só botar ali na mesinha. Então eu vim aqui hoje, como Nasa falou, né? Não estou sozinha, estou acompanhada daqueles que andam comigo e que nas minhas orações e nos meus estudos estão sempre me orientando, não para que eu diga alguma coisa para vocês, mas para que eu seja o canal de transmitir para vocês a mensagem que simplesmente já existe, já está aqui, né? Mas às vezes a gente traz de uma forma diferenciada para cada um entender do seu jeitinho, e também cada um tem um momento em que está precisando, né? Então, a gente tem que ter sempre um porta-voz. Isso a gente tem, né, nas casas espíritas, nas igrejas. Então, é isso que é o meu papel aqui hoje. E eu vim trazer sobre um tema que é sobre como nós, o meu eu, né, eu vou falar às vezes eu, mas é como se eu estivesse falando o eu de vocês, e eu vou falar também às vezes homem, mas eu vou falar do ser humano, da humanidade, não o homem ou a mulher,
Então é o homem, o ser homem, a criatura. Então, como eu posso ser perfeito? E hoje em dia, como nós podemos ser perfeitos nesse mundo em que a gente está vivendo hoje? Nessa sociedade em que a gente está convivendo hoje. Como ser perfeito? Tal qual Jesus disse que a gente devia ser. Perfeitos como Deus, Pai, o Criador. Como atingir essa perfeição? Então, só para a gente brincar, eu trouxe a folhinha, porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Todo mundo aqui sabe. Para eu fazer um slide eu demoro, para eu fazer uma aula eu demoro, porque eu fico pensando, repensando, e até o último momento eu estou tentando ser perfeita. Isso é uma falha, sim, quando eu me dou, né, me adoeço com isso, mas por outro lado é uma busca incessante de sempre me melhorar, né? Então, agora eu estou falando de mim. E nessa parte do ser perfeito, o perfeccionismo, ele às vezes é, sim, em excesso, um defeito. Então, cada um de nós vai pegar a nossa folhinha, né? E nós vamos dobrá-las em até 7 partes, sempre iguais. Só que a gente vai fazendo juntinho, tá? Então, primeiro a gente tem ela assim, aí a gente vai fechar ela. Fechamos uma vez, né? Que bonitinha que ela fica, ó. Para mim, quanto mais cantinho com cantinho, melhor, né? Senão a pessoa adoece. É. Aí a gente vai fechar a segunda vez. É porque isso aqui é para vocês mesmos tentarem, tá? A gente está tentando fazer, cada um a sua forma, a dobra perfeitinha. 2 vezes. Então, fechamos mais uma. 3 vezes. Todo mundo está indo? 4 vezes. 4 vezes. 5 vezes. Que foi? Tá ficando mais difícil? Tá, né? Tá ficando mais difícil. 6 vezes. A gente às vezes precisa de um apoio, né? 7 vezes eu já não tenho força. Talvez, né, os homens tenham um pouquinho mais de força para fechar. Um pouquinho mais, mas eu não consigo, acredito que a maioria também não consiga, né? Isso é um passo a passo tão simples que é só dobrar uma folha. E uma folha que não faz nada contra nenhum de nós. Ela não te agrediu? Eu usei o dente também de tarde tentando aí. Ficou um pouco, né? Aí eu preferi agora não usar. Então, mas eu tentei. Para ver até onde eu ia. Feio, né? Feio. Mas é possível dobrar em 7 partes? É possível. Só é um pouco difícil. Dá trabalho? Dá. Pode doer o dente quando a gente tenta morder, dói o dedo quando a gente tenta amassar, né? E ver que a folha também, ela tem uma resistência para tudo isso. Isso tem tudo a ver com o tema que a gente está falando sobre ser perfeito, sobre ser como Deus. Para dobrar em 7 partes e ser perfeito como Deus, que foi lá uma referência, né, que Jesus fez, a máxima que nós temos, então é muito difícil. E acredito, tal qual também diz o Evangelho, não vamos conseguir, porque Deus é a causa primária de tudo, né? É a perfeição absoluta. E nós somos criaturas dele. Então, nós chegaremos próximo. Queremos chegar muito próximo. Mas é muito difícil, né? Mas nós estamos em Deus e Deus está em nós. E essa é a busca que a gente vive fazendo.
Então o papelzinho foi uma simulação para a gente ver o quanto é difícil. Ainda está tentando, né, Gabi? A gente tenta. Todo dia a gente tenta. Mas é um convite, né, para a gente a essa santidade, a essa espiritualidade, a essa coisa divina, de se melhorar a ponto de chegar até Deus, né? Esse é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. E então eu sigo falando para vocês sobre todo esse capítulo, tá? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. No tempo em que Jesus tinha como referência para dar às pessoas naquele momento, né? O Deus que tanto eles admiravam, né? E que para nós também é o nosso ponto de partida. Para nós, nosso ponto de partida pode ser Jesus. Porque é a referência mais próxima que a gente tem de tudo que nos ensinou, de tudo que é bom, de um ser perfeito que passou aqui também entre nós. Então é a nossa referência mais próxima. Isso nos exige muita maturidade, né, para pensar em como ser como Jesus, em como chegar até a perfeição, em como responder à altura e muitas vezes até nem responder por deixar passar, porque não exigia resposta. E simplesmente a gente ficar no nosso lugar, no nosso ponto de verdade, sem precisar responder algo a alguém. Então exige também um propósito. Ser perfeito exige um propósito de você cada vez mais buscar se melhorar, se aprimorar, assim como em tudo que a gente faz hoje em dia, né? Então, segundo o Evangelho ali, né, no capítulo, a perfeição consiste na caridade, na sua forma mais ampla. É caridade. Ser perfeito é ser bom, é ser benevolente, é ser virtuoso, é ser caridoso com todos. E lá no capítulo no versículo lá, no capítulo 5, né, nos versículos, Jesus inclusive diz, amai os vossos inimigos. Então é com todos, não é caridade com o meu filho, com o meu irmão, com o meu subordinado, mas é com todos também com aqueles que me ofendem. O grau de perfeição está diretamente ligado ao amor e à superação do egoísmo. Isso é mais profundo também, porque superar esse egoísmo que a gente tem, né, de pensar sempre nas coisas melhores para o nosso círculo do que pelo todo, isso é o que a gente vê de forma geral. E é o que acaba acontecendo com a gente também no dia a dia. Então, de vez em quando, a gente se pega um pouco rabiscado, assim, no meio desse rascunho que a gente vai fazendo dos nossos dias, da nossa vida, e a gente se vê ali no meio desse rabisco, porque as coisas vão acontecendo e a gente acaba, né, se misturando naquilo tudo ali, sem perceber, porque vai no automático, a roda segue girando, né? E a gente acaba caindo nesse mesmo ponto ali, de muitas vezes estar se fazendo egoísta dentro do próprio círculo familiar, por exemplo. Mas para isso, se a essência da perfeição é a caridade, e sempre fala sobre isso, que a caridade é a salvação, então é isso que a gente precisa cada vez mais praticar. A caridade. Em contra do egoísmo e do orgulho. E eu sempre deixo claro aqui, orgulho às vezes é bom. É aquele orgulho que te faz dizer assim, hoje eu fiz uma boa ação e eu estou orgulhosa disso. Hoje eu fiz algo por alguém e eu estou orgulhosa disso. Esse orgulho é bom e é muito importante a gente distinguir isso. Qual é o tipo do orgulho que a gente tem? E qual é o tipo do egoísmo também que às vezes você precisa pensar em você? Você precisa pensar naquilo que te faz bem para poder te deixar bem e para poder fazer o bem. Então também tem esse egoísmo e esse orgulho sempre misturado num significado que a gente leva assim todo para o lado negativo. E que às vezes tem a parte que a gente precisa também se precaver ali em si mesmo, como nós, cada um ser
né, individual e ao mesmo tempo coletivo, a gente tem que estar sempre mediando esses dois lados e entender o significado dessas palavras, mais literalmente assim, como nós estamos agindo, e não tanto pelo significado da palavra em si. E esse grau que Jesus nos fez referência ali, né, quando a gente coloca da caridade, tudo, ele é executável. É como algo que eu quero dobrar aqui em 7 partes, mas eu não consigo fazer. Mas tem uma parte que eu consigo fazer bem direitinho. Acho que até a 3ª, 4ª parte, a gente consegue dobrar mais parelhinho, né? Então, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai. Hoje a gente não consegue ainda chegar lá na 7ª dobra. Mas um dia nós chegaremos. Então, isso é executável. É muito mais pelo ser de perfeitos naquilo que tu podes fazer e que tu podes executar, do que do ser perfeito como Criador, que é algo imensamente distante. Nós vivemos num mundo rodeado de muitos planetas, muitas galáxias, muitas formações, muitos mundos, e nós queremos chegar a um Criador que a gente tem a certeza da existência, porque só Ele é capaz de ofertar tudo que nós conseguimos ver, mas em compensação está muito longe do nosso grau de adiantamento nesse momento. Então, o importante é a gente seguir executando dobra por dobra até esse ser de perfeitos, mas principalmente executando. E o homem de bem, como eu disse aqui, o ser humano, a criatura, né? O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza, de maneira mais pura, de maneira mais sentimental, não de maneira simplesmente executável, mas de maneira que se sinta que está vindo aquilo lá de dentro de nós, daquela centelha divina que está lá dentro de nós, que existe bem lá no fundinho, que às vezes está tão no fundinho que a gente se acha até, né? Será mesmo que eu sou filho lá? Será? Então está tão profundo que a gente às vezes não acredita. Essa é a pureza. E nós somos capazes já? Nós já praticamos a justiça? E a justiça aqui não tem nada a ver com a lei, com julgamentos, com as leis dos homens, né? Tem a ver com o que é correto ou não para nós todos como irmãos. O amor. Nós praticamos o amor, ou até hoje nós ainda ensinamos aos nossos filhos que amor é pelo irmão, pelo pai, pela mãe, pela vovó, pela titia. Mas o coleguinha lá na escola não. Lá não é amor, lá é amizade. É amizade. Mas você tem que falar também de amor lá. Porque a gente precisa iniciar isso. Nós aqui que já somos adultos, né? Já viemos com essa criação lá de não entender muito essa parte do amor. Mas a gente precisa cada vez mais deixar claro esse amor que não é o amor homem-mulher, que não é o amor que existe entre pai e mãe, mas o amor ao próximo é o amor que cada um de nós tem que ter, até pelas desavenças que estão da porta para fora, lá, até pelos problemas no trabalho, até amor pelo trabalho, que nem todo mundo aqui ama trabalhar, mas sabe que é preciso, e que quanto mais amor coloca naquilo, porque já que temos que fazê-lo, então vamos fazê-lo com amor. Vai ficar muito menos pesado, vai ficar muito mais agradável. Então, falar desse amor puro é necessário. E de caridade, porque quando a gente for justo, tiver esse amor puro, a caridade já está em bons lençóis. Está numa cama fofa ali para poder deitar e descansar, né? Agora, enquanto não tiver também antes ali, que caridade a gente está praticando às vezes, né? Se não aquela em que a gente diz, hoje eu fiz tal coisa lá, e fui a tal lugar, ajudei, não sei o quê, porque eu preciso dizer para alguém o que eu fiz. Então essa é a caridade pura. E o homem de bem, ele se interroga.
ele tem todo dia aquele trabalho de pensar, como eu me saí hoje? Porque cada dia é um novo dia, cada dia é uma nova oportunidade, cada dia, tem gente que dorme de dia e acorda de noite, então cada dia é cada nova oportunidade. Cada momento é uma nova oportunidade de a gente se refazer. Então essa reflexão do como eu me saí hoje, acho que ninguém fez essa reflexão hoje. E é óbvio, eu estou fazendo porque eu estou lendo e estou estudando. Eu não vou chegar aqui e ser hipócrita para vocês para dizer que todo dia de manhã eu me acordo e me pergunto, Senhor, como eu fui ontem? Ou como eu quero ser hoje? Não. E é por isso que às vezes a gente lê é tão importante, saber é tão importante, mas praticar é mais ainda. Então, como eu me saí? O que eu preciso me melhorar? O que eu já estou fazendo de bom? Eu consigo também ver o que eu estou fazendo de bom? Porque geralmente nos saltam nos olhos os defeitos. Nossa, hoje eu não devia ter falado com a Bia daquele jeito. Eu devia ter modulado um pouquinho a minha voz para não ser tão arrogante no que eu disse para ela. Mas geralmente, porque isso nos salta mais aos olhos, né, as coisas ruins. Mas e às vezes que eu peguei e disse, Pia, tô te achando mais tristonha hoje, tá tudo bem? Aí ela vai lá e ela não quer falar, ela diz, tá tudo bem. Não tava, mas ela não quer. Isso é um pontinho. É um pontinho que a gente tem às vezes, mas que a gente não se sente muitas vezes merecedor de ter a propriedade de fazer alguma coisa boa. Então, o quanto eu também fiz de bom, é tudo para se colocar na balança, né? Que tem os dois lados. Quantos passos eu já dei nessa caminhada? Hoje eu estou falando aqui para pessoas que estão ouvindo uma palestra espírita numa sexta-feira à noite e que possivelmente alguns passos já deram. Porque senão talvez não estivessem aqui. Pelo menos o passo de tentar vir aqui para buscar alguma coisa a mais. Então todo mundo aqui já deu algum passo na sua vida em direção ao que quer buscar. De melhoramento, de um pouco mais de paz, um pouco mais de rumo, não importa. Então aqui nós estamos conversando entre pessoas que já deram um passo à frente, que são merecedoras disso e que podem sim se orgulhar, no bom sentido da palavra, de terem chegado até esse momento. E quantos passos foram meio rasos, mas foram passos, foram lentos, e quantos eu ainda tenho que dar? Às vezes, para a gente olhar para o caminho adiante, é tão longo que vale mais a pena a gente também dar uma olhadinha para trás e ver o que foi aqui atrás que está mais perto da gente. A gente consegue medir do que olhar só para lá na frente. É uma meta muito longa. Então aí a gente acaba se perdendo e acaba se desmotivando. Então olha mais pertinho que fica mais fácil da gente compreender isso. E ali no capítulo, no Homem de Bem, né, tem uma listinha de algumas práticas, de algumas virtudes que a gente tem que ter para seguir e chegar nesse tal homem de bem, né? Então, ter fé em Deus, fé inabalável, ter fé, todos nós temos, né? Fé no futuro, que é a imortalidade, a eternidade, o tempo que a gente tem que transcorre muito e a gente nem consegue medir, nem calcular, não vai terminar. Não aguarda recompensa, qual de nós, né? Não aguarda uma recompensa. Recompensa seria por algo de bom que a gente faz, né? Opera pela justiça, por ser sempre justo nas suas ações. Pensa no bem alheio antes do seu. E aqui eu coloquei um asterisco, não se esqueça, você precisa estar bem para poder ajudar alguém. Porque muitas vezes você também só é aquele que serve e está na carcaça, né? Porque não se aguenta mais, está carregando o mundo nas costas. E aí, mas está lá, né? Ajudando a todo mundo, mas não está se ajudando. E começa por cada um de nós. Lembra lá na primeira palavrinha, né? Eu estou em Deus, Deus está em mim. Então, eu tenho que estar bem para fazer o bem a alguém.
Não possui preferências de raças ou crenças. Está bem alta, né? Respeita os que não pensam como ele. Todo mundo aqui respeita a opinião do outro, né? Não ofende. Não tem ódio. Talvez ódio não, né? Mas vamos botar um rancor, uma coisinha assim, que ódio às vezes é muito forte. É indulgente, porque sabe que também precisa, né, de ajuda, então é indulgente com o próximo. Não goza dos defeitos alheios. Estuda a sua imperfeição e as combate. Não se envaidece com talentos, fortuna e vantagens. Tudo aquilo que lhe é ofertado, né, que se consegue progredir nessa vida, não fica aí jogando na cara dos outros, porque tem mais, porque isso, porque aquilo. Usa de forma consciente tudo o que lhe foi concedido desfrutar. Tem as suas vantagens ali, né, a sua fortuna, os seus talentos, mas usa de forma consciente tudo isso. Trata o trabalho com responsabilidade e também respeita o lugar onde está, seja como superior, seja como subordinado. Muitos de nós aqui somos tanto superiores de alguém quanto subordinados de alguém, né? Ou somente um ou somente outro, e respeitamos este local, honramos aquele local de trabalho, assim como honramos o nosso subordinado se somos o superior no trabalho. Respeita todas as leis naturais. Todos são semelhantes. É uma listinha bem longa, né? E aí, quem aqui pratica essa listinha? É uma lista muito longa. Pode ter uma coisa ou outra que a gente consegue, mas tem muita coisa que a gente ainda está na falta, né? Não tem como, é muito longa. E aí, assim, essa lista, ela está na prática. Ela está descrita no Evangelho como coisas que a gente tem que seguir. Mas que às vezes a gente não segue 100%, mas a gente pode seguir umas 20%, outras 80%, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas cada uma delas deveria estar no nosso objetivo ali, nessa vida. E é possível, então, a gente viver. Vamos botar o exemplo mais próximo, que a gente estava falando de referência, como Jesus viveu. E aí eu não vou colocar Jesus hoje aqui com a gente, nesse mundo que a gente está vivendo, nessa época em que a gente está vivendo agora. Mas vamos nos transportar para 2026 anos atrás, nascimento de Jesus, depois sua infância, adolescência e a parte da sua vida em que ele pregou para nós o amor e a caridade. Naquela fase, nós, ouvindo lá Jesus, nós conseguimos ser esse homem de bem lá, naquela época? Quantos de nós apedrejamos pessoas naquela época? Quantos de nós cometemos outras coisas horríveis naquela época? E aí a gente vem, né, há tantos anos, isso eu estou falando só de Jesus para cá, né? Fora o tanto de antes de Cristo que a gente tem de vivência. Então, olha quanto a gente vem progredindo a passos lentos, a passos rasos, mas quanto a gente vem vindo. Olha para trás e dá uma olhadinha nas pegadas que ficaram lá atrás e que a gente vem. Entre tantas idas e vindas, e tantas idas e vindas que a gente tem ainda por diante, o quanto a gente vem tentando ser perfeito. E o quanto a gente ainda deve, e o quanto a gente ainda cobra. Porque às vezes mais do que a gente deve, a gente acaba cobrando do outro. Então, é difícil, né? Um perdão puro. Perdoar puro. É difícil. Mas é impossível? Não é. A gente tem que trabalhar e tem que ir dobrando de pedacinho em pedacinho. Talvez alguma coisa eu consiga perdoar com a pureza do coração, com o perdão mesmo. Talvez outra não. Tá tudo bem. O importante é que um passo a gente conseguiu dar.
E às vezes a gente para, e daqui a pouco a gente vai lá e dá mais um passo. Às vezes é pequenininho, mas é um passo. Esse é o objetivo, é a gente estar sempre andando, sempre evoluindo. Porque esse é o propósito do espírito, né? Está sempre evoluindo. E aí, enfim, né? A última frase da parte do homem de bem ainda diz o seguinte: esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em tê-las, que é aquela listinha ali, de 2 slides que eu passei, vai estar num caminho que conduz a todas as demais que a gente ainda precisa percorrer. Então ainda tem mais coisas a gente a fazer. Porque talvez nessa imensidão de mundos, de planetas, de galáxias, para onde a gente um dia vai estar mais evoluído, existam coisas ainda diferentes que a gente não experimentou, que a gente não sentiu, que a gente não passou, relações que a gente aqui, nesse mundo, né, da Terra, a gente já tem algumas, já passou por várias vivências, mas existe, além disso, um tanto mais, que naquela lista toda ali, que é para os homens de bem, que hoje estão encarnados aqui na Terra, porque existem tantas outras que a gente ainda vai precisar depois de cumprir a listinha. Então, assim, é pior que lista de supermercado, né? Porque a lista de supermercado, ele tá cara, tu tira uma coisa e tira outra. Ali não, ali tem que colocar tudo. É para colocar tudo. De pouquinho em pouquinho, mas é para colocar tudo. Então, essa listinha a gente vai ter que passar toda ela lá no caixa e depois ainda pagar a conta. Mas olha como é longo, né? E essas virtudes aqui, ó, benevolência, ética, humildade, indulgência, mansidão, disciplina, honestidade, essas são as virtudes que a gente, de pouco a pouco, vai alimentar o nosso interior para que a gente possa distribuir a todos o nosso círculo, né? As pessoas que convivem com a gente, essas virtudes, como a nossa benevolência, como a nossa tentativa de sermos perfeitos. Então essas são virtudes para as quais a gente vai poder refletir e colocá-las em prática. Já que todas aquelas listas ali que eu passei, né, parecem ser tão densas, tão difíceis, essas virtudes são coisas que a gente coloca no dia a dia, né? Humildade, mansidão, disciplina. Quando se dedicar a fazer alguma coisa, realmente fazer com vontade, fazer com zelo, fazer com cuidado, né? Honestidade. Honestidade é uma coisa que é simples. Você ser honesto é simples. É simplesmente fazer. É certo, é seu, não é seu, não é seu. Então, são virtudes que dá para a gente refletir, né? Já que o homem de bem faz essa reflexão. Nessas virtudes aqui, todo dia a gente trabalhar um pouquinho para poder se melhorar. Um passinho de cada vez, né? O homem de bem, segundo o Espiritismo, é aquele que pratica o bem e se satisfaz na felicidade do próximo. Esse próximo não é o meu próximo, a minha mãe, né? O meu filho. É o próximo. É o próximo que passou por mim na rua e que eu nunca mais vou ver, mas que quando eu passo e olho no rosto dele e dou um sorriso, ele fica até surpreso. Porque ele está tão acostumado a ver gente de cara feia, cara amarrada, ou que passa para ele, dá-lhe um encontrão no ombro, porque não teve tempo de olhar para nada, nem por onde está passando, por quê? Porque está com a cara enterrada ali no aparelhinho de celular. Que quando ele vê alguém sendo gentil com ele, fazendo alguma coisa, ele fica surpreso. E a gente precisa ser mais isso. A gente precisa levantar um pouco a cabeça, olhar no olho da pessoa e sentir um pouco mais essa troca de energia, essa troca de bondade. Bom dia! Quando a gente passa por alguém e alguém olha para a gente e diz bom dia, é muito raro.
É muito raro. Às vezes a pessoa está ali, na sua frente, e aí tu chega para ser atendido alguma coisa, para ti. É assim, né? Para ti. E segue fazendo o que está fazendo. E tu tá ali. E a pessoa nem te olhou, nem sabe. Tu tá ali esperando um... Oi, o que eu posso te ajudar? Porque a pessoa tá ali para te ajudar. Para te dar uma informação, para fazer alguma coisa. E se nesses locais é assim, em outros locais é bem mais difícil. A gente às vezes entra em casa, vai direto para algum lugar e não dá um bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem, para quem está em casa com a gente. Então isso é só um pouquinho, né, da felicidade do próximo às vezes, que só espera um olhar, que só espera uma troca ali de momento para poder ficar um pouquinho mais feliz. Então é um chamado para a gente amar incondicionalmente, agir com justiça e buscar a melhoria contínua, espalhando bondade infinita de Deus na nossa vida diária. É um chamado para a gente tentar aprimorar esse amor, aprimorar esse sentimento, aprimorar essa forma de troca, né, que a gente tem no dia a dia. Porque nós estamos sempre todos juntos, nós estamos sempre em sociedade, né? Nós estamos, inclusive, rodeados, como eu falei aqui agora há pouco, né, dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, da espiritualidade. Então, essa troca é sempre existente. Em todos os momentos existe, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que aprimorar. Esse amar, né, com justiça, incondicionalmente, esse amor pelo próximo. E o amor aos inimigos, lá, que tem no início do capítulo, não é que você tem que chamar o inimigo para jantar na sua casa no sábado à noite. É óbvio que não. E aí tem aquela coisa que a gente vê muito, às vezes, na rede social, que, escolha com quem você anda, porque... Sim, escolha com quem você anda. Mas isso não significa que você tem que pegar e colocar aquela pessoa no lixo, no latão, humilhar, espizinhar, falar mal. Não é isso. Tem que ter interpretação para tudo isso. Não é colocar na sua mesa de jantar, abrir a porta da sua casa para quem cometeu algo que não te fez bem. Não é amar o teu inimigo, simplesmente passando por ele, dando um abraço, tá, tudo bem, esperando tomar outra punhalada nas costas. Não é bem nesse sentido, né? Então é esse amor incondicional que a gente tem que ter essa medida, que a gente tem que começar a trabalhar dentro da gente, a sentir. E os espíritas, que aqui todos nós somos espíritas, que estamos numa palestra espírita, então sentir mais, trabalhar um pouco mais o que a gente ouve na palestra, o que a gente lê num livro, o que às vezes a gente tem num atendimento fraterno, o que muitas vezes a gente está sentado ali tomando um passe e é dito pelo passista, que às vezes é uma palavrinha só que toca o coração da gente ali. Vocês já devem ter tido esse momento no passe, que você está sentado ali, e aí no momento daquela oração alguma coisa te toca. É pegar aquilo ali e trabalhar, porque se te tocou é porque alguma coisa ativou. Então é trabalhar sobre isso, é sentir mais. Não é simplesmente vir, sentar, tomar passe e ir embora, vir, sentar, tomar passe e ir embora, vir, sentar, tomar passe e ir embora. É praticar essa ação de sentir o que estão dizendo. Da mesma maneira, tem dias que você chega aqui e não sente nada. E tá tudo bem, não era para sentir naquele dia. Era para sentir no próximo. Vem no próximo, ou já sentiu no anterior. É assim que acontece. Nem sempre vai dar match, que a gente fala, né? Nem sempre vai dar match. Entre o conhecimento e a sabedoria, tem isso. O conhecimento de vir aqui, ouvir a palestra, saber que a gente fala sobre capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Livro dos Espíritos, sobre Allan Kardec, sobre Chico Xavier, sobre uma infinidade de coisas, né? Mas e a sabedoria de entender o que aquilo está servindo para ti? O que aquilo está me dizendo? E que nem tudo vai te dizer 100%, que às vezes vai te dizer só uma parcelinha ali, tá tudo bem, e aí você vai achar, nossa, essa palestra hoje não foi muito
não estava muito para mim. De repente não estava mesmo. Era um tema que naquele momento não precisava te tocar. Talvez na próxima esteja. Né? Então isso é a sabedoria. De pegar esse conhecimento da doutrina que é clara e objetiva. Né? Às vezes tem palavra aqui no livro que a gente tem que pegar um dicionário e dar uma lida. Alguma coisa que alguém fala. Na Bíblia então, meu Deus, né? Eu sou um zero na Bíblia porque eu leio lá, eu tenho que estar com o dicionário do lado. Que para mim é bem difícil interpretar lá as palavras. É inerente ao nosso ser, porque a gente desde que nasce, né, já nasce com aquela coisa de que tem algo a mais. Eu não simplesmente nasci. Tem um porquê, tem um objetivo. E aí ao longo também da cultura, de tudo, a gente acaba sempre se destinando a uma busca de algo além, né, do que a gente está vivendo aqui. Então, uma percepção de futuro, um passo adiante para a gente dar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Porque más inclinações todos nós temos, espíritas ou não. Quem está frequentando palestra, quem é trabalhador da casa ou não. E aí, fique bem também todo mundo sabendo. Eu frequento a palestra espírita. Que bom, você é um espírita. Quem frequenta a igreja católica, vai todo dia, é um católico. Então, que bom, nós somos espíritas. Eu acho que às vezes tem gente que nem se identifica tanto assim, né? E aí tá ouvindo eu falar e pode achar que pode ser que tenha alguém. Mas que bom, são esses esforços que a gente está fazendo para poder ali, domar, que é uma fera, né? Essas más inclinações que a gente tem e que a gente traz de tantas coisas que já rolaram. Então, isso é uma prática. Tem que praticar para poder se melhorar. O capítulo 17 termina com a parábola do semeador. E eu não trouxe a parábola do semeador, né, para a gente conversar mais aqui. Mas eu trouxe que a gente precisa semear, sim. Isso que a gente aprende aqui, isso que a gente estuda. Mas e o terreno? Como é que eu vou semear se lá só tem pedra? Não tem problema. Presta atenção no trabalho do semeador. Presta atenção no trabalho que ele faz. Seja o semeador e trabalhe. Semeia. Se todo terreno fértil, se todo terreno é obra do Criador, ele é fértil. Então, uma hora, mais tarde, mais cedo, a sementinha vai cair no lugar certo e vai germinar. Porque todos são fecundos, de acordo com o Criador, de acordo com nosso princípio. Então, sejam semeadores da palavra, sejam semeadores desse amor incondicional, sejam condutores, né, dessa fera que vocês precisam domar, das suas más inclinações, e semeiem independente do terreno que for. Semeiem coisas boas, uma hora a colheita vai chegar. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Não é levantar uma bandeira e dizer, eu sou espírita, mas é pregar o que Jesus pregava, o amor e a caridade. E esse é um passo imenso que a gente vai estar dando a partir do sede perfeitos. Então, semeiem direitinho que a colheita vai chegar. E a nossa perfeição, que às vezes a gente olha, está tão longe, ela está longe mesmo. Porque o importante não é ser perfeito. É tentar dobrar 7, 8, 9. Quantas vezes a gente precisa dobrar? A gente vai tentando. E uma hora a gente vai conseguir. Boa noite, então. Eu espero que de alguma forma tenha tocado em algum cantinho aí os sentimentos de vocês e também que possam espalhar essa sementinha para quem vocês acham que seja justo, tá bom? Obrigada. Muito obrigada.
Amém. Que a gente possa refletir um pouquinho sobre essas palavras, que a gente possa levar além daqui e semear em casa, que seja falar para um amigo, para alguém da família. E essa sementinha vai germinar em algum momento. Alguém vai lembrar disso, de uma palavra que seja. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer por estarmos aqui, lembrar de todos aqueles que gostariam de estar aqui, mas não conseguiram chegar. Lembrar aqueles que estão nos hospitais, precisando de uma palavra, de uma oração. Aqueles que estão nas ruas, os presídios, os abrigos. Ampara, Mãe, cada filho teu. Que nossa Mãe Maria, nosso Mestre Jesus, possa encaminhar seus anjos, seus guerreiros para proteger a todos. Gratidão. Em nome da Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Possam estar todos sentados, logo encaminhados para a sala de casa.